vivo, conectando simultaneamente 40 auditórios e 6 estúdios distribuídos em 31 municípios baianos. Estamos agora interligados através da Rede Educação, uma moderna tecnologia da informação e da comunicação. A videoconferência rompe os limites de espaço e tempo, democratizando o acesso ao saber. Pontos remotos conectados por linhas digitais exclusivas de alta velocidade, transmitindo e recebendo imagens, sons e dados. Você vê e é visto, ouve e é ouvido. Você faz parte. Uma rede criada para possibilitar a troca de informações, a socialização de experiências e a aquisição de novas competências e habilidades. Cursos, seminários, palestras, debates, reuniões gerenciais são realizadas em uma das maiores redes de videoconferência voltada para a educação na América Latina. Rede Educação, o conhecimento sem distância. Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Olá, que bom estarmos juntos na Rede Educação. Nós agradecemos a sua presença neste ambiente virtual voltado à educação permanente, inclusiva e participativa. O ambiente é virtual, mas a sua presença é real. Antes de começarmos o encontro de hoje, vamos prestar atenção para algumas recomendações. Para começar, tenha certeza que seu aparelho de telefone celular está desligado. Lembre-se, você está vendo e sendo visto por todos os participantes. Os nossos microfones são muito sensíveis. Por isso, evite conversas paralelas, principalmente quando houver comunicação da sua sala com qualquer ponto remoto. Evite sair da sala durante a conferência. Deixe alimentos e bebidas fora do ambiente e não fume. Quando for participar, olhe para a câmera e se identifique, dizendo o nome, a localidade de onde está falando e a que setor ou instituição pertence. Agora estamos prontos para mais uma videoconferência. Bom trabalho! Boa tarde, eu sou Fernanda, como o Beca falou, odontóloga sanitarista, atuo na Diretoria de Atenção Básica, na COAN, Coordenação de Avaliação e Monitoramento, e faço parte do Grupo de Trabalho de Saúde Bucal, que a gente está trazendo um pouquinho para a nossa tarde, um pouquinho da saúde bucal, permeando nossa temática maior, que é o acolhimento na atenção básica. Então, eu trouxe como a temática da minha fala, saúde bucal recriando caminhos, porque eu tenho certeza que a gente já tem inúmeros caminhos dentro da saúde bucal na nossa Bahia, temos experiências muito exitosas, e eu acho que a gente precisa, na verdade, recriar algumas coisas, remodelar algumas coisas e trazer melhorias para o nosso processo de trabalho. Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre as nossas diretrizes, o acolhimento e sobre o nosso processo de trabalho, trazendo algumas modelagens e alguns exemplos. Bom, iniciando a nossa fala, a gente vai focar um pouquinho sobre as nossas diretrizes. Em 2004, a gente teve o nosso primeiro documento, dentro da Estratégia de Saúde da Família, além de ter a introdução do cirurgião dentista dentro da estratégia, que traz nossas principais diretrizes da saúde bucal. Onde a gente tem os nossos princípios norteadores, fala um pouquinho do nosso processo de trabalho e também as nossas ações. Com relação aos nossos princípios norteadores, a gente sempre tem que lembrar e sempre estar pautando eles. A gente tem a gestão participativa, a ética, o acesso, o acolhimento, estabelecimento de vínculo e responsabilidade profissional. A gente sempre tem que estar se pautando neles no nosso planejamento e traçando as nossas estratégias no nosso processo de trabalho.
Com relação ao processo de trabalho, a gente sempre tem que permear nossas ações nas ações interdisciplinares e também multiprofissionais, a intersetorialidade, a integralidade dentro da atenção, ampliação e qualidade da assistência, condições de trabalho e parâmetros. Né? A gente enfrenta uma grande problemática na saúde bucal, que é estabelecer condições de trabalho ideais, é um dilema, mas a gente precisa estar passando por esse enfrentamento. E os nossos parâmetros, que a gente tem alguns pactos com o PEMAR, que agora a gente tem inúmeros parâmetros, a saúde bucal ela ampliou bastante com relação aos indicadores, para a gente se pautar e trabalhar sobre metas, que é bem interessante, é uma diretriz que a gente não pode se perder de vista. E com relação às nossas ações, a gente tem um campo bem ampliado de ações, que são as ações de promoção e proteção de saúde, a fluoretação, a educação em saúde, escovação dental supervisionada, aplicação de flúor, além de ações de recuperação e reabilitação. Você pode passar mais. Então, nós temos, trabalhando dentro das nossas diretrizes, a gente permeia pelas ações intersetoriais, ações educativas, ações de promoção à saúde e ações de assistência. Então, a gente tem as ações de assistência, ações curativas, a herança do modelo médico hegemônico que a gente vivencia é apenas um dos focos do nosso olhar. Então, a gente tem que sempre estar permeando todos esses outros leques de ação para a gente estar propiciando a ampliação, né, do nosso olhar. Então, a gente tem dentro da nossa estratégia o foco do trabalho multiprofissional, do trabalho em equipe, com a presença dos ACs, dos técnicos, médico, enfermeiro, profissional cirurgião dentista, onde o nosso foco deixou de ser simplesmente um dente e passou a ampliar sobre as nossas linhas de cuidados. A gente vai estar atendendo um leque maior, a gente vai estar vendo o indivíduo como um todo dentro do seu contexto, juntando com todas as questões, inclusive sociais, que está permeando o seu ambiente. E o que a gente espera, né? Desde 2004, nessa nova expectativa, com a inserção da saúde bucal dentro dessa estratégia, desse novo modelo de atenção à saúde que a gente vivencia até então, o que a gente espera? Qual é o nosso objetivo? A gente pretende, eu acho que em todo momento, não só na saúde bucal, mas de uma forma geral, a satisfação do usuário, né? O nosso maior objetivo é sempre a satisfação do usuário. E, para isso, a gente precisa propiciar um acesso universal, ações planejadas, trabalhar a avaliação e monitoramento, participação da comunidade e atendimento integral, que é um grande desafio, mas que é um dilema que a gente precisa realmente vencer e tentar propiciar ele dentro de todo o nosso sistema na atenção básica, ou onde está a nossa governabilidade, né? Dentro dessas diretrizes, quem que a gente vai estar atendendo, né? A gente, principalmente a gestão em alguns municípios, enfrenta uma certa dificuldade com alguns profissionais. Poxa, eu não gosto de atender criança, eu não gosto de atender gestante. Qual é o meu público-alvo? Então, a gente tem uma estratégia onde a gente vai estar atendendo a todas as pessoas, desde os bebezinhos, com as ações programáticas voltadas para eles nesse momento, observando as peculiaridades desses grupos, crianças, adolescentes, que é um grupo que a gente tem uma certa dificuldade em alguns momentos, está inserindo em alguns programas dentro da estratégia, mas a gente precisa observar também algumas características peculiares na saúde bucal que pertencem a esse grupo, como, por exemplo, a inserção desse grupo no hábitos de fumar, a inserção desse grupo com hábitos de beber, que isso pode estar acarretando algum problema periodontal. Então, são peculiaridades que a gente precisa estar observando. Adultos fazem parte do nosso atendimento, que é um outro público que não é tão fácil da gente estar buscando. A gente tem que observar com relação aos adultos os fatores de riscos que ele pode estar trazendo, o aparecimento de doenças sistêmicas que também pode estar interferindo com relação à sua saúde bucal. A gente vai estar atendendo idosos acima de 60 anos com as suas peculiaridades, que tem a xerostomia, a gente vem a questão da utilização de prótese e orientação para isso, a litose, a síndrome da ardência bucal, enfim. São essas peculiaridades que também dentro da estratégia a gente vai estar trabalhando. Além de gestantes, que temos alguns paradigmas com relação a esse atendimento, mas a gente faz parte do nosso atendimento, a gente precisa estar trabalhando, inclusive apoiando a nossa equipe de saúde bucal, estar criando protocolos de atenção à gestante, para estar orientando os nossos profissionais cirurgiões dentistas e empoderando-os para poder estar atendendo esse público, verificar também com relação ao período de gravidez melhor para estar fazendo a intervenção. Tudo isso a gente precisa estar traçando como algumas estratégias dentro de um protocolo municipal.
E pacientes especiais, que não são só pacientes com alguma deficiência física, mas pacientes que, eu sou diabético descompensado, eu não posso fazer uma extração. A gente precisa tratar esse paciente, trabalhar junto com a equipe, lembrando que o nosso foco é uma equipe multiprofissional, e a gente está trabalhando ele. O paciente, ele só não é possível de ser atendido quando ele precisa de uma anestesia geral. Fora isso, a gente tem como estar fazendo esse atendimento de pacientes portando alguma necessidade especial dentro da nossa unidade de saúde da família, sim. E aí vem, depois que a gente falou um pouquinho sobre as diretrizes, falou um pouquinho sobre o que é que a gente tem que estar fazendo dentro da nossa estratégia, e vem algumas questões, né, sobre nossa ênfase de hoje e de todo esse ciclo de oficinas que é sobre o acolhimento. Aí alguns questionamentos vêm surgindo, né? Acolhimento e acolhimento de saúde bucal separado. Como abordar a saúde bucal no acolhimento? É necessário um acolhimento apenas para a saúde bucal? Como é que eu vou organizar o meu processo de trabalho? Então, são alguns questionamentos que eu trago, que, na verdade, o público vem trazendo e a gente vem discutindo e tentando quebrar alguns estereótipos com relação a essa dissociação. A gente vai estar tendo o nosso momento de discussão, é importante que vocês participem, mas o acolhimento é o acolhimento da unidade. A gente não tem como fazer em separado acolhimento diabético, acolhimento de hipertensão, acolhimento para médico, acolhimento para enfermeiro e acolhimento para o dentista, né? A gente tem um acolhimento, que é o processo de acolhimento da unidade, que a demanda que for procurar o serviço odontológico vai entrar na unidade pela mesma porta de entrada do serviço médico, do serviço para enfermeira, do programa de hiperdia, do programa de puericultura. Enfim, a gente precisa unificar a nossa porta de entrada. E o nosso diferencial pode estar sendo, sim, com relação ao nosso processo de trabalho. A gente entende que a odontologia, dentro da estratégia, ela é uma especialidade que, assim como outras, tem algumas peculiaridades que cabe ao poder técnico ter alguns discernimentos e fazer algumas diferenciações. A gente tem uma peculiaridade maior, que é com relação à organização da demanda. A gente tem uma demanda reprimida grande, a gente tem uma sequela, né? Até bem pouco atrás o Brasil era considerado o país dos desdentados. A gente teve a inserção tardia da saúde bucal na saúde pública, tardia da saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família. Então, a gente vem caminhando, né, com muito labor na construção dessa odontologia dentro da estratégia de saúde da família, de forma resolutiva, de forma integral, de forma equânime. Então, a gente tem uma demanda reprimida muito grande, muito maior ainda que a nossa capacidade de ter uma demanda organizada no nosso sistema. E permeando esses dois lados da balança, a gente tem as urgências odontológicas, né? Essa urgência, ela está inserida no nosso dia a dia, a paciente com dor que entra desorganizando necessariamente a nossa demanda programada. E a gente tem um desafio grande dentro da estratégia. Eu acho que em todos os âmbitos da saúde bucal, na atenção básica, na média complexidade e também na alta, a gente tem que garantir acesso e propiciar tratamento continuado. Porque muitas vezes o paciente tem 32 dentes, chega com 15 com problemas. Normalmente uma pessoa vai para o médico e tem 1 ou 2 problemas. Na odontologia a gente chega com 15 cáries, problema periodontal, necessidade de ortodontia, precisa fazer tratamento endodôntico, e essa é uma realidade do nosso dia a dia. Então é importante que a gente... É um desafio grande, mas é um desafio que precisa ser vencido e é possível ser vencido, né? O que fazer? A gente se depara com esse questionamento. Poxa, meu Deus do céu, e agora? Eu estou na estratégia, eu tenho uma fila de 1000 pessoas querendo entrar, eu tenho mais 1000 pessoas para eu atender. Eu preciso organizar, eu preciso fazer um acolhimento resolutivo, com qualidade, integrado ao atendimento e ao acolhimento da equipe. Não é uma tarefa simples, por isso que a gente está trazendo esse tema para a gente poder socializar nossas experiências e também criar algumas diretrizes, né? Verificar alguns exemplos que foram positivos. A gente precisa se nortear em alguma coisa, né? Quais são nossos principais princípios norteadores que a gente vai estar abordando? O princípio da equidade, né? Direcionar a atenção para quem precisa mais de cuidados dentro do território. Então, uma pessoa que chega com abscesso, ele tem prioridade sobre aquele que quer apenas fazer uma revisão e uma limpeza. Então, a gente precisa se aproximar, estabelecer vínculo com a comunidade para a gente dividir com elas essa cogestão, esse entendimento, essa corresponsabilização sobre a prioridade no serviço. O princípio da universalidade, utilizar meios para ampliar o acesso. Eu também não posso dizer que quem só precisa de um flu e quer fazer uma consulta, que ele não vai ter acesso, né? O sistema é universal. Então, a gente precisa equilibrar a equidade, a universalidade, ampliar o acesso e propiciar uma resolutividade da atenção. Essa atenção ela precisa ser resolutiva.
Então, a gente tem, na verdade, uma diretriz, né, um fluxo que já foi implantado em 3 municípios com êxito, e a gente tem como a gente está direcionando esse fluxo, né, do usuário, onde a gente tem, né, como a gente pode estar vendo nesse fluxograma, a gente tem o usuário que ele chega à unidade, eu vou precisar que você amplie para ele parecer todo, reduz um pouco, ou então vá acompanhando, joia. O usuário ele vai chegando na unidade, ele vai passar pela recepção de a unidade no seu município, ele vai ter resolutividade de determinar que tipo de acolhimento que ele está sendo realizado. Se é um acolhimento que tem horário, se é acolhimento que ele vai ser realizado todos os dias, se é um dia do médico, um dia do dentista, um dia do enfermeiro, se é o técnico que está nesse dia, mas ele vai passar por esse acolhimento. E se for diagnosticado que é urgente, ele vai passar pelo primeiro atendimento com o cirurgião dentista. Ele está com a urgência, ele está com a pulpite, ele está com a dor exacerbada, ele está com abscesso, ele está com um problema periodontal grave com sangramento gengival associado. Então, ele está com a urgência, ele vai passar pelo primeiro atendimento com um profissional, que pode ter alta, ele está com dor, mas pode ter sido apenas uma afta, ele pode ter uma alta naquele momento. Ou ele pode fazer uma urgência endodôntica e ser encaminhado para o centro de especialidades, considerando que o município tem a CEL, né? Ou pode ser encaminhado para um tratamento periodontal, no caso de um problema mais específico nesse caso. Ou um caso de pericoronarite associado ao terceiro molar, encaminhado para uma cirurgia, também realizada no CEL. E retornar para o grupo de saúde bucal, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele, para propiciar tratamento continuado. Então, se o paciente não é urgência e chegou apenas com a demanda de querer o tratamento odontológico, ele vai ser direcionado para um grupo de saúde bucal, que pode ter vários nomes, né? O município ele pode ter autonomia de dar algum nome para esse primeiro encontro, digamos assim, onde a gente vai estar formando um grupo que a periodicidade também vai depender da organização e da demanda da unidade. Esse grupo de saúde bucal ele pode se constituir a cada 15 dias, a cada mês, a cada semana, conforme a necessidade da região, a necessidade da unidade, onde eu vou ter um momento onde eu vou me apresentar ao usuário, eu vou estabelecer vínculo com o usuário, eu vou explicar como funciona o processo de trabalho, o que é a estratégia. E a partir daí a gente vai fazer uma palestra educativa, a gente pode pegar esse momento e transformar num momento de atividade de educação permanente com o meu usuário, estabelecimento de vínculo, posso estar fazendo escovação dental supervisionada, aplicação tópica de flúor, e depois a gente pode estar fazendo individualmente uma primeira consulta com o estabelecimento de prioridade. Então, nesse momento, a gente utiliza esse momento do grupo, que a gente pode dar vários nomes para ele, e a gente, nesse caso, a gente vai estar explorando esse espaço e utilizando esse espaço para estar construindo vínculo, fazendo educação permanente, utilizando para fazer escovação dental supervisionada, aplicando flúor e a primeira consulta com o estabelecimento da primeira consulta. A partir daí, ele se inseriu no nosso processo. Ele entrou no processo e ele só vai sair com o seu tratamento concluído. Vai dar início do tratamento. Então, a gente vai ter a porta de entrada. Esse grupo pode também se constituir, por exemplo, pode ser o grupo de gestante, pode ser um grupo tendo como base as linhas de cuidado do usuário. Vai depender muito de como seja essa agenda compartilhada da equipe, de como seja a organização interna da unidade. Então, o profissional vira para mim e fala assim, mas você quer, então, que eu atenda urgência, atenda todo mundo que chegue, organize minha demanda e dê continuidade ao tratamento e faça esse grupo a cada 15 dias? Como é que eu vou fazer isso, né? Então, para a gente tentar visualizar um pouquinho como fica isso, você passa para mim? A gente tem uma simulação de agenda, né? Onde, como que isso é possível? Será que isso realmente é possível? Vamos considerar, então, que a gente tem um dentista trabalhando na estratégia, ele tem 40 horas semanais, a gente tem 10 turnos de trabalho. Tirando 3 turnos para atividades como grupo de saúde bucal, ou visita domiciliar, ou um turno do profissional para o acolhimento, ou para agendas extras-muros, a gente vai restar ainda 7 turnos de atendimento. Considerando que é possível fazer o atendimento de 8 consultas, 8 atendimentos programados pela manhã, mais 8 pela tarde, tendo uma brechinha para as urgências que possa estar aparecendo na unidade, a gente tem cerca de 56 pacientes por semana. E isso, a gente dá, no nosso mês, 224 pacientes que podem estar tendo acesso.
Então, numericamente, trazendo essa ideia, trazendo esse fluxo de trabalho para a nossa prática, me permite que eu tenha a entrar o atendimento de 224 pacientes confortavelmente, dentro de um mês, considerando semanalmente 3 turnos que não tenha a realização de atividade curativa na unidade, que pode ser dedicado ao acolhimento, à realização de grupo, à realização de atividades extramuros, à atividade na escola, à uma atividade do programa de saúde na escola. E a gente consegue, por exemplo, dividir essa quantidade de vagas para tratamento continuado e cerca de 112 novos pacientes podem estar entrando todo mês. De início, a gente pode ter uma agenda um tanto quanto encharcada, né? Porque quando a gente inicia a organização do nosso processo de trabalho, a gente pode estar sentindo um pouco isso. Mas depois isso vai se diluindo. Eu tenho experiência dessa aplicação em 3 municípios diferentes, em diferentes locais do estado da Bahia, onde a gente conseguia, em um período de 6 meses, organizar a agenda de uma forma muito eficaz. Então, é uma possibilidade que a gente pode estar trazendo, mas sempre lembrando que o acolhimento na saúde bucal, ele é um acolhimento dentro de um processo de trabalho que é discutido na equipe, né, a gente não faz essa dissociação, e que as peculiaridades do processo de trabalho do profissional, ele pode ser trazido em um momento seu, no consultório, sem necessariamente precisar fazer um acolhimento separado da saúde bucal. Então, a gente entende que não é uma tarefa tão simples. Eu brinco dizendo que às vezes a gente tem um quebra-cabeças nas mãos, que a gente fica tentando montar as peças até encaixar direitinho e dar tudo certo, mas é prazeroso, né? A gente conseguir organizar uma demanda, a gente vê que é possível se fazer, que dá certo sim, e a gente precisa envolver a nossa equipe de trabalho, acreditar naquilo e passar essa emoção também para a nossa equipe, e com certeza a gente vai ter êxito. Aqui segue então o contato, né, da gente, do Grupo de Trabalho de Saúde Bucal dentro da Diretoria de Atenção Básica. Agradeço para vocês.